Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje vamos dar início à videoaula número 3, onde iremos criar a planilha de apoio, ou seja, a planilha auxiliar, onde iremos estruturar todas as tabelas dinâmicas utilizando as medidas DAX criadas na videoaula número 2. Então vamos fazer um breve review que nós fizemos na aula 2. Na aula 2 fizemos o relacionamento entre tabela fato e dimensão, criamos as medidas DAX e fizemos a classificação da tabela de calendário. O que é a classificação da tabela de calendário? Pensando na tela do relatório, na tela do dashboard. Utilizamos a coluna mês abreviado e classificamos elas para a coluna mês numérico, pensando na ordem cronológica dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril até dezembro. Aquilo que eu falei na videoaula número 2, se nós não fizermos essa classificação, o Excel vai entender o quê? Que na hora que nós plotarmos um gráfico de linha para análise temporal, ele vai respeitar a ordem alfabética, ou seja, abril, agosto e assim por diante. Então, quando você classifica o nome do mês, que é mês abreviado, por mês numérico, ele vai entender que janeiro é 1, fevereiro é 2, março 3 e assim por diante. Então, ele vai classificar isso e respeitando a ordem cronológica dos meses, tá ok? Então, isso vale tanto para o Excel, né, quando se utiliza as ferramentas Self-Service BI, Power Query e Power Pivot, e no Power BI também. Criou a tabela dinâmica, fez o tratamento das tabelas fato e dimensão, faz o carregamento e depois, na hora de desenvolver as medidas DAX, vai fazer a mesma etapa que nós fizemos na videoaula número 2 no Power BI. Tranquilo? Só para efeito de conhecimento. Então, o que nós iremos fazer agora? Vamos maximizar o Excel e vamos trabalhar na nossa planilha de apoio. Então, estou com o Excel aberto aqui, maximizei. Primeira coisa que nós iremos fazer? Eu vou renomear a planilha para auxiliar. Planilha auxiliar. Vou ajustar a coluna a largura dela, vou deixar para 3 e vou trabalhar da B em diante. Na videoaula número 1, pessoal, nós utilizamos o conceito de ETL, extract, importar a base de dados, T, de transform, tratar essa base de dados, e a última etapa, L, load, fazer o carregamento. Quando nós fizemos o carregamento, nós colocamos assim a opção criar apenas uma conexão. Eu falei deixar os dados implícitos, pensando na performance do arquivo, não deixar o arquivo tão pesado, e habilitamos a caixa adicionar esses dados ao modelo de dados. Então, pensando que na hora que nós entramos no Power Pivot, todos esses dados já estavam lá. Então, vocês vão entender o porquê que nós fizemos isso. Vai auxiliar na criação da tabela de apoio, na hora de desenvolver as tabelas dinâmicas. Tranquilo? Porque quando nós vamos desenvolver uma tabela dinâmica, a gente vai inserir tabela dinâmica, buscar de um intervalo. Eu estou na planilha 1, eu tenho a tabela de dados, eu vou buscar daquela tabela. Então, isso demanda tempo. Então, quando está desenvolvendo um projeto de dashboard, o analista tem que pensar em produtividade. Tá? Tempo é dinheiro, pessoal. Então, quando você vai entender, na hora que eu vou colocar a opção inserir tabela dinâmica, aí vocês vão ver como que é fácil trabalhar com essa questão do modelo de dados. Então, vamos lá. Então, menu inicial. Vamos lá. Menu inicial. Nós vamos pegar aqui. Menu inicial não. Menu inserir. Nós vamos clicar aqui no menu inserir, onde eu coloquei a seta. E nós vamos pegar aqui, agora, o grupo tabelas. Aqui. E nós vamos utilizar a opção tabela dinâmica. Beleza? Então, vamos lá. Inserir tabela dinâmica. Está aqui. Então, nós temos 3 opções aqui, ó, da tabela intervalo, aquilo que eu te falei. Nós estamos numa planilha auxiliar. Aí eu preciso buscar, da onde tem as fontes, o intervalo. Eu vou buscar de uma outra tabela. Então, não é essa opção que nós vamos utilizar. De uma fonte de dados externo, também não. Então, aqui nós temos aqui, ó, do modelo de dados. Então, é bem simples e fácil e produtivo, pessoal. Clico aqui, ó, do modelo de dados. E, ó, ele já, onde eu vou querer? Na B2. Ok, ele já abriu aqui para nós o campus da tabela dinâmica. Então, se vocês verem aqui, ó,
tudo que nós criamos na aula 2, na medida DAX, tá aqui, ó. Vocês vão ver. Ó, tabela de calendário, de categoria, de cliente, de estado, e assim vai. Todas as tabelas de menções e a nossa tabela aqui, fato, ó. E aonde está as medidas DAX que nós criamos na videoaula número 2? Dentro da tabela F-Vendas. Tranquilo? Então vamos lá. Fechando aqui, tirando, ó, F-Vendas, clico. Tem todas as informações, né? As colunas. E logo embaixo aqui, pessoal, vocês vão ver a diferença. Ó, tudo que está com esse FX são as medidas DAX que nós criamos na aula número 2. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos buscar, vou ajustar a imagem para cá. Eu quero faturamento. Clico em faturamento total e arrasto. Já criou aqui faturamento. Agora eu quero outra informação, outra medida. Year over year, faturamento. Nós vamos comparar ano a ano. Então, coloco aqui em valores também, ele criou. Então, tranquilo. Aqui em cima eu vou criar um cabeçalho para facilitar a busca das informações. Né? Que essa tabela dinâmica corresponde ao quê? Faturamento total. Vocês vão ver que esse é muito mais fácil trabalhar. Então, eu vou colocar aqui, ó, sombreado e deixo um negrito. Faturamento total. E aqui, pessoal, na tabela eu vou clicar com o botão direito, opções de tabela dinâmica, e vou desabilitar esse campo aqui, ó. Esse campo que eu vou delimitar com a borda aqui, ó. Ajustar automaticamente a largura das colunas ao atualizar, eu não quero isso. Eu quero desabilitar. E dou um OK. Perfeito. E agora, pessoal, outra etapa. Eu vou aqui no menu Análise da tabela dinâmica aqui, ó. Quando você clica na tabela dinâmica, ele habilita esse menu. Então, clico aqui e vou renomear essa tabela. Vou colocar faturamento total. Por quê, pessoal? Que na hora que nós criarmos a nossa segmentação de dados, nós vamos fazer a opção de conexão dos relatórios. O que eu quero deixar interagindo com a minha segmentação de dados? Faturamento, custo, margem, enfim. Tudo que eu vou inserir na tabela de apoio, eu vou querer interagir. Na hora de eu clicar numa segmentação de dados por ano, na tela do dashboard, ele já vai deixar interagindo. Eu cliquei no ano 2017, ele vai já atualizar as informações que eu quero. Tá? Por isso que, pensando na conexão de relatório, eu colocando por nome, fica mais fácil a gente criar essas conexões. Porque se deixar tabela 1, tabela 2, o que é a tabela 1? O que é a tabela 2? O que é a tabela 3? Então fica complicado. Então, facilitar esse trabalho. Faturamento total. E dei um Enter. Então já está renomeado. Então, vou pegar esse cabeçalho, vou copiar e vamos para o próximo. Vou chamar de custo total. E, mesma coisa, pessoal. Inserir tabela dinâmica do modelo de dados. E dou um OK. Vamos lá na F-Vendas e vou buscar minha medida custo total. Está aqui e joga lá para valores. Mesma coisa, year over year, custo. Ela aqui, ó, year over year, custo e prontinho. E o que nós vamos fazer agora? Botão direito, opções de tabela. E eu quero desabilitar o ajuste automático. Ok. E vou renomear essa tabela para custo total. Enter. Então, você viu que ele ajustou, pessoal. Por que ele ajusta? Mesmo eu desabilitando. Porque eu inseri uma outra tabela dinâmica. Então, nós vamos ajustar aqui. Perfeito. Custo total. Agora, copio o cabeçalho e colo aqui. Vai se chamar margem de lucro. Enter. Agora, a mesma coisa. Inserir tabela dinâmica do modelo de dados. Ok. Então, vamos lá. F-Vendas.
margem, e vou pegar year over year, margem. Margem. E jogo ela aqui. Prontinho. E vamos, opções, tabela, arrasto, desabilito o ajuste automático e vou renomear para margem lucro. Enter. E ajusto aqui. Prontinho. Agora a próxima vai ser projeto. Enter. Projeto. Vendas. Eu vou inserir a tabela dinâmica aqui. Do modelo de dados. Ok. Vamos na F vendas e vamos buscar a medida projeto. Aqui, ó, projeto total. E eu quero o year over year. Aqui, ó, projeto total. Prontinho. Clicamos. Vamos chamar projeto vendas. Vamos, botão direito, opções de tabela dinâmica e desabilitar o ajuste. E aí a gente ajusta aqui. Prontinho. Então nós criamos aqui faturamento, custo, margem de lucro e projeto de vendas. Essas 4 tabelas dinâmicas, pessoal, ela vai ser utilizada para criar os cartões de informações, tá? Então vamos lá. Agora a próxima etapa, eu vou pegar a coluna D e vou ajustar a coluna para 3 e na coluna E nós vamos pegar aqui, ó, igual a C3, que é o resultado do year over year. Então, ok. Aí eu pego aqui, ó, Ctrl C, colar, vou aqui na margem, colar, e vou no projeto vendas, colar. Opa, volta. Clico aqui, copiar e colar. Prontinho. Dou um ESC, criamos 4 informações aqui. O que seria isso, pessoal? Nós iremos trabalhar com ícones para poder facilitar a análise do usuário final. Então, quando você tem um ícone, uma imagem, como diz o ditado, ela fala por si só. Então, às vezes você pega pelo resultado numérico, fica mais... a análise será concluída, porém, ela pode demorar um pouco para poder facilitar o entendimento do usuário final. Quando você pega uma imagem, principalmente quando você utiliza por cores. Então, vamos pegar aqui, utilizando ícones semafóricos. Eu tenho verde, amarelo e vermelho. O verde já está querendo dizer o quê? Que foi bom. O amarelo, não. Ele está entre os resultados, ou seja, entre as metas. Não atendeu, também não está abaixo da meta. O vermelho, por si só, ele já está dizendo, algo está errado. O amarelo é atenção e o verde já está dizendo que nós estamos dentro do objetivo, dentro da meta. Então, o que nós iremos fazer aqui? Eu vou clicar em cima do primeiro resultado aqui, que nós fizemos um igual à célula C da tabela dinâmica. Na medida que ela atualizar aqui, ele vai respeitar a atualização. Cliquei em cima aqui. O que nós iremos fazer? Como nós vamos trabalhar com imagem, ou seja, ícones, nós vamos utilizar aqui a opção no grupo estilos. No grupo estilos, aqui, no menu inicial, ó, já coloquei uma setinha, e nós vamos utilizar a opção aqui, a ferramenta formatação condicional. Então vamos lá, é bastante conhecida. Cliquei, formatação condicional. Eu vou utilizar a opção nova regra. E aqui, pessoal, nós temos uma opção aqui, ó, onde eu delimitei com a borda, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. E logo embaixo tem uma caixa de combinação que está aqui, estilo de formatação. Tá? Então vamos lá.
eu vou clicar aqui na caixa de combinação, eu tenho aqui escala bicolor, eu não vou trabalhar com escala. Escala tricolor, também não. Barra de dados, também não. Eu quero trabalhar com ícones, que vai representar uma imagem. Cliquei, vou tirar essa borda. Então aqui, que eu falei para você, nós temos ícone semafórico, que representa um semáforo. Eu tenho aqui, ó, verde, amarelo e vermelho. Então, aquilo que eu disse. Quando aparecer, vamos supor, o ícone, a bolinha verde, isso demonstra que estamos atendendo o objetivo, a meta da empresa. O amarelo já chama a atenção. Ele está entre as metas. Eu não atingi a meta, também não estou abaixo da meta. E o vermelho já está dizendo que o resultado foi ruim. Então já tem que tomar uma ação aí para trazer novamente os resultados dentro do plano. Chama os envolvidos do processo, o que aconteceu? Por que o resultado foi ruim? Então, tem que ser tomada uma decisão. Por isso que numa única tela, o objetivo de um projeto dashboard é, numa única tela, o gestor consegue analisar as informações da sua empresa e tomar decisão rápida. Então, vamos lá. Eu não vou utilizar o ícone de semáforo. Eu vou utilizar outro ícone aqui. Esse aqui, ó. O triângulo para baixo, o tracinho e o triângulo para cima. Cliquei nele. E aqui nós temos o quê? A lógica para a gente trabalhar com esses ícones. Então, eu tenho aqui, ó. Vamos lá. Eu tenho aqui, quando o valor, aqui, ó, quando o valor for maior ou igual a 67, é o exemplo do Excel. Ele vai ficar verdinho. Quando o valor for menor que 67 e maior ou igual a 33, ele vai ficar amarelinho. E quando o valor for menor que 33, o resultado foi ruim. Nesse campo aqui, nós vamos parametrizar o que nós estabelecemos como meta. Então, vamos lá. Eu vou colocar aqui, ó, no valor, eu vou, volta, clico em cima aqui. Então, quando o valor for maior ou igual a 001, aqui o tipo, pessoal, outra coisa que nós vamos precisar alterar aqui, eu vou delimitar com a borda. Esse tipo aqui está como porcentagem, que é o padrão do Excel. Nós vamos deixar ele como número. Número. Quando o valor for maior ou igual a 0,01, ele vai ficar verdinho. E aqui eu vou alterar também, na segunda opção, como número. E quando o valor for menor que 0,01 e maior ou igual a 0, eu quero que fica o tracinho amarelo. Então, maior ou igual a 0. E quando o valor for menor que 0, vermelho, ruim, tá ok? Então, aqui, ó, quando o valor for maior ou igual a 0,001, verdinho, triângulo para cima. Quando o valor for menor que 0,001 e maior ou igual a 0, fica amarelinho. E quando o valor for menor que 0, vermelho. Ok. Olha, já apareceu o ícone do lado do resultado. Vou deixar um espacinho aqui para ficar um pouquinho. Beleza. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, pessoal. Vou clicar com o pincel e jogo aqui, ó. Duplo clique e ele já vai respeitar as formatações. Então vamos lá. Vou clicar na segunda opção, que é custo. Vamos em formatação condicional. Como nós já fizemos a opção do pincelzinho, só vamos em gerenciar regras. Ó. Editar regra, mesma coisa. Ó. Quando o valor for maior que 001, verde. Quando o valor for menor que 001, menor que 001 e maior que 0, amarelo. Quando for menor que, ok. Só que aqui, pessoal, tem uma condição aqui que a gente precisa entender. Custo. Por isso que o analista desenvolvedor, ele precisa entender as métricas que ele está trabalhando. Por isso que eu falei no final da videoaula número 2. Na hora que vai desenvolver o projeto, elaborar um questionário e fazer entrevista com o cliente, o gestor desse projeto, que está solicitando esse projeto.
quais são os indicadores que ele julga necessário para poder controlar na sua empresa. E como é o cálculo desses indicadores, ok? Então, se você pegar aqui ó, o triângulo para cima, dizendo 19,83, esse resultado é bom? Negativo, ele é ruim. Porque o custo, quando ele está abaixo, ele está bom. Fiquei zero de custo. Tive uma economia no meu custo. Então, aqui nós vamos inverter a ordem para custo. Tá? Então, aqui, ó, vamos colocar vermelho. Vamos buscar aqui, ó. Quando o valor for maior que 001, ele vai ser vermelho. Quando for menor que 001 e maior que 0, e quando for menor que 0, ele vai ser bom. Tá vendo a importância de entender os indicadores que está trabalhando? Tá? Então, ok. Olha lá. Prontinho. Então, aqui o custo foi ruim, porque eu tive 19,83% de custo. Isso não é bom. E aqui é a mesma coisa. Aqui a margem, beleza. Margem de lucro. Eu estou esperando minha margem de lucro. Tá? E projeto é a mesma coisa. Se eu tive um aumento na minha venda, ele vai ser bom. Se não, ruim. Então, salvo. Agora nós vamos entender isso aqui. Ó. Eu vou clicar na tabela dinâmica faturamento e vou aqui, ó, análise de tabela dinâmica. Vamos inserir uma segmentação de dados aqui, ó. No grupo filtrar, onde eu coloquei a seta, e vamos criar uma segmentação de dados. Vamos lá. Cliquei. Eu vou recolher e vou na opção tudo aqui, ó. Tem um ativo e tudo. O ativo é F-vendas que nós estamos trabalhando. Eu vou em tudo. Vou pegar aqui a tabela de calendário e vou colocar ano. Criei uma segmentação de dados ano, tá? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Quando eu falei no início dessa aula, na criação dessas 4 tabelas dinâmicas, a importância de você nomear essas tabelas. Por quê, pessoal? Aqui, ó, eu clico com o botão direito em cima e eu tenho a opção aqui, ó, onde eu estou passando o mouse e ficou um pouquinho cinza. Conexões do relatório. Onde eu vou deixar a interação entre os indicadores. Na segmentação de ano, eu quero conectar faturamento, eu quero conectar custo, eu quero conectar margem, eu quero conectar projeto. Então, você vai analisar de acordo com a necessidade do projeto. Tem conexões de relatório. Então, ele já aparece aqui para mim. Ó. Olha que bacana. A importância de você nomear custo, faturamento, margem e projeto. Se eu deixo tabela dinâmica 1, o que é a tabela dinâmica 1? Até você saber o que é, demora muito. Então, eu quero interagir com custo, eu quero interagir com margem e eu quero interagir com projeto. E dou um OK. Então, eu conectei. Então, o nosso projeto, ele contempla 2017 até 2022. Então, eu quero analisar o ano 2017. Ó. Cliquei. Por que ele apareceu tudo tracinho amarelo, pessoal? O amarelo quer dizer o quê? Eu não atingi a meta, também não estou abaixo da meta. Eu estou entre as metas. Só que, para este caso, por isso que eu falo, uma imagem fala por si só. Eu tenho o ano 2016 para fazer a comparação ano a ano? Eu não tenho 2016. Eu tenho apenas 2017. Então, ele vai ficar zero. Ele não tem o que comparar. Agora, se eu pegar e clicar em 2018, vamos lá. Ele já vai dar um resultado, porque ele tem como comparar se nós fomos melhores em 2018 em relação a 2017 ou não. Cliquei em 2018. Vamos lá. Então, aqui, ó. Resultado bom, faturamento, tivemos um aumento de 2,5%, e o resultado aqui foi ruim, nós tivemos um aumento de 2,5% em relação ao ano anterior. E a nossa margem de lucro foi ruim. Só que em contrapartida, nosso aumento de vendas do nosso projeto foi bom, aumentou em 2,41%. Vamos ver 2019? Ó, aumentamos nosso faturamento em 1,25%. Vou até maximizar um pouco aqui para facilitar a nossa análise. Então, vamos voltar a borda aqui para vocês verem. Ó.
2020. Ó, olha que bacana. Você vê o negócio do custo. Nós tivemos uma perda em faturamento em relação a 2019 e o nosso custo tivemos uma redução. Aí que eu falo, você tem uma redução, você tem o quê? Uma melhora. Eu reduzi meu custo. Então, é aquilo que eu falei, saber interpretar os indicadores que você está trabalhando. Tá? Se eu colocasse aqui verde e está negativo, ou vermelho e negativo, estava errado. Tá? Se ele tiver vermelho, isso aqui tem que estar positivo. Então, nós tivemos uma redução de 6,01%. Nossa margem de lucro aumentou em 0,10%, só que, em contrapartida, nosso projeto foi ruim. Nós tivemos uma queda de 6,07%. Agora, vamos analisar 2021. Ó, aumentou em 8,01%, aumentou nosso custo, nossa margem de lucro caiu, só que nosso projeto aumentou de vendas. 2022, ó, nós tivemos uma queda de faturamento, uma queda de custo, foi positivo, foi bom, a nossa margem de lucro caiu e nosso projeto de vendas também caiu, tá? Por isso que eu falo, pessoal, o gestor, na hora que estiver analisando a tela do relatório, esses ícones aqui por si só já ajudam na interpretação, na análise, tá ok? Então vamos lá, vou limpar aqui e vou excluir essa segmentação de dados. É só para exemplificar para vocês a importância de a gente estar trabalhando com imagens para facilitar a análise, tá ok? Beleza, então inserimos aqui, vamos salvar. O que nós vamos inserir agora aqui, pessoal? Nós vamos colocar aqui ao lado. Então, eu vou, entre tabelas dinâmicas, pessoal, eu vou sempre deixar uma coluna entre elas. Vou deixar como tamanho 3 e na coluna G nós vamos inserir aqui outra. Nós vamos colocar aqui. Vai chamar ranking dos vendedores. Ranking vendedores. É aquilo que eu falei, os top 3 vendedores que tiveram melhor desempenho em vendas. Então, vamos lá. Vou mesclar aqui e vou clicar com... Clico no faturamento aqui. Clico no faturamento, clico no pincel e padronizo. Aí eu faço o que aqui? Ó? Tiro mesclar e mesclo novamente. Então, aqui, vamos inserir uma tabela dinâmica. Modelo de dados. Ok. Aí, pessoal, aonde nós vamos agora, nós vamos interagir tabela dimensão com tabela fato. Então, vamos lá. Eu quero meus vendedores. Então, tá aqui, ó, de vendedores, clico. Vou colocar aqui em linha, para aparecer os nomes dos vendedores. E vou buscar agora na minha F vendas. F vendas faturamento. E jogo aqui. E logo ao lado aqui, pessoal, eu vou buscar novamente, jogar novamente mais uma vez o faturamento. Por quê? Vocês vão entender agora. E aqui eu vou colocar vendedores. Vendedores, renomear vendedores. E aqui vai ser faturamento, tá ok. E aqui vai ser percentual desse faturamento. Então, nós vamos colocar aqui página inicial, vou deixar centralizado. E nessa coluna aqui, pessoal, eu vou colocar aqui, clico com o botão direito. E aqui, ó, eu vou na opção mostrar valores como. Eu quero aqui, ó, percentual do total geral. Então, ele vai colocar aqui, ó, a Cristiane representa 24,66% do faturamento total. A Glória, Raul e Roger. Então, o que nós iremos fazer agora? Qual é a próxima etapa? Eu vou clicar aqui no filtro, onde está o nome de vendedores. Vou aqui, ó, mais opções de classificação. E vou colocar aqui, ó,
ordem decrescente, que eu quero do maior faturamento para o menor. Então, eu já vou classificar aqui, ó. Então, primeiro lugar, Roger, segundo, Cristiane, terceiro, Glória e quarto, Raul. Então, nós já criamos o nosso ranking. Então, esses são os 4 vendedores que tiveram melhor desempenho. Só que na tela do relatório vai aparecer os 3 top, os 3 melhores, ok? E aí nós vamos estar utilizando a interação da imagem com os resultados. Então, já criamos aqui a nossa tabela dinâmica, ranking dos vendedores. Qual que nós iremos fazer agora? Clico com o botão direito, opções de tabela dinâmica, e vou tirar o ajuste automático. E já vou aqui, ó, eu já tenho a opção de renomear aqui direto, pessoal. Ó. Também é outra opção. Então vai chamar ranking vendedores. Ranking vendedores, ok. Criamos. E agora, coluna J eu vou ajustar para 3 e nós vamos inserir outra tabela dinâmica aqui. Vou salvar, tá? O que nós vamos inserir agora? A questão de aplicação do projeto. Como que vai ser isso? Clico aqui. Opa, vou escrever aqui, aplicação, projeto. Para fazer a comparação. Nós não tivemos aqui, pessoal, vou dar um Enter. Nós não tivemos aqui, vou demarcar aqui, ó, tabela dinâmica, projeto. Nós tivemos um total de vendas em quantidade, quilo, 2.278 toneladas e 176 quilos. Esse é o total vendido. Aí eu vou colocar o quê? Desse valor que nós vendemos, quantos por cento foi aplicado, atendido ao nosso cliente. Então, eu vou colocar aplicação, espaço, percentual. Dá um Enter. E aí eu vou pegar aqui, eu vou colocar bordinha e negrito. E vou inserir aqui, ó, inserir tabela dinâmica do modelo de dados. Ok. E vamos lá. F vendas, medida, aplicação aqui, ó. E joga em valores. Então nós já temos aqui, ó, aplicação 82%. Vou clicar aqui, opções de tabela. Já vou renomear aplicação percentual, o nome da minha tabela, e vou tirar o ajuste automático. Prontinho. Só que, o que eu quero aqui? Nós vamos criar um visual para essa tabela dinâmica que vai se chamar, que é um gráfico de rosca progressivo. Só que para mim fazer um gráfico de rosca progressivo, eu não consigo só com esse resultado aqui. Eu preciso de 2 valores. Então nós vamos colocar aqui, ó, uma opção ao lado, tá? Vai se chamar meta. A meta vai ser 100%. Eu vou colocar um aqui. E o que eu vou fazer aqui, ó? Igual. E vou colocar igual à tabela dinâmica. Igual K3, o resultado. E o que eu vou fazer agora? Aí eu pego esse 1 aqui e coloco percentual, 100%. Aí nós vamos fazer o que agora? Igual esse menos esse, a diferença. Então a diferença para 100%, 17,82%. Eu somando os dois resultados, eu vou ter o 100%. Então, para o gráfico progressivo de rosca, pessoal, nós precisamos dessas duas informações. Ó. O real atingido e a diferença. Tá ok? Então, na medida que eu atualizo aqui, ele vai respeitar a atualização. Aqui ó, aí que eu vou fazer. Vou mesclar aqui e deixar prontinho. Ao lado aqui. Salvo. Prontinho. Agora, nós vamos deixar aqui largura 3 e vamos criar outra tabela dinâmica, que vai ser o quê? Faturamento.
faturamento, região. Então, eu vou pegar aqui e vou mesclar aqui. Vou clicar aqui no rank, pincelzinho e já formatei. Então, o que nós vamos inserir aqui? Região. Eu quero faturamento por região. Quais são as regiões? Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste, Norte, Sul, Sudeste. Então, vamos lá. Inserir tabela dinâmica. Modelo de dados. Ok. Então, nós vamos buscar o quê? Nós estamos falando em região. Eu quero a região. Vou buscar minha tabela de região, minha tabela de dimensão. Clico nela, pego região e jogo aqui em linha. Ele já vai me dar as regiões. Não, perdão, pessoal, não é região. É estado. De estado. Clico aqui por estado. Jogo aqui em linhas. Os estados, né? E aí eu vou na minha F vendas e vou buscar faturamento. Faturamento por estados. Ok. O que nós vamos fazer agora, pessoal? Para esse modelo aqui, nós vamos fazer o quê? Renomear, né? Faturamento, região. Região não, né? Faturamento estado, né? Nós estamos falando de estado. Estado. Faturamento estado e vamos mudar o cabeçalho aqui também. Faturamento estado. Melhor, estado. Ok. Para essa situação, pessoal, nós vamos criar um visual aqui, que é um gráfico coroplético por mapas. O que quer dizer o gráfico coroplético por mapas? Vamos dar um exemplo aqui, não muito distante, né? Em 2020 nós tivemos a crise do Covid-19. Aí vocês lembram, nos nossos telejornais, a única notícia que nós tínhamos era o quê? Os índices de Covid por estados. Então, o apresentador do telejornal tinha um mapa e onde ele começava a pontuar os estados que estavam com maior índice da Covid-19. Então, vocês lembram que no gráfico ele era por cor. Onde tinha o maior índice da Covid, a intensidade da cor aumentava. E onde tinha o menor índice, a cor era bem fraquinha. Por isso se chama gráfico coroplético, gráfico de intensidade de calor. Onde tem o maior resultado, a cor vai ser intensa. E quanto menor o resultado, menos intenso. Vai ser bem fraquinho. Então, nós vamos utilizar esse conceito para esse gráfico aqui. Nós vamos utilizar um gráfico de mapa coroplético. Tá ok? Então, vamos lá. Então, nós temos aqui nossos estados e o faturamento de cada um deles. Só que, pessoal, para mim inserir um gráfico de mapa coroplético, o Excel não deixa eu criar com tabela dinâmica. Nós vamos utilizar um recurso, um outro recurso semelhante ao que nós fizemos aqui agora, ó, na aplicação. Tá? Utilizamos um recurso para poder fazer esse gráfico. Tá ok? Então vamos lá. Então aqui nós vamos utilizar uma função lógica, função C, tá? Então aqui eu vou colocar aqui estados, mudar o nome, né? De vez de rótulo de linha vai ser estados. Estados, pronto. E nós vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou colocar estados e faturamento. Como que nós vamos fazer isso? Beleza. Então, nós vamos utilizar a função lógica C. Então, vamos lá. Igual C. Aí eu vou buscar da onde? CN3 for igual a vazio, duas aspas, se N3 for igual a vazio, ponto e vírgula. Eu quero que apareça vazio novamente. Caso contrário, eu quero que apareça o estado. Tá? Bem assim, se N3 for vazio,
Então eu quero que ele fique vazio, não aparece nada, nenhum erro, nem aquele símbolo do Excel de erro, ND, referência, eu quero que apareça vazio. Caso contrário, se ele tiver resultado, né, faturamento, ele aparece o resultado. Então, ok, aparece o estado, né, na verdade. E fecho aqui a função, ele aparece aqui para mim, tá? E vou clicar aqui e vou arrastar. E ajusto aqui, ó, certinho. Ele vai respeitar a atualização da tabela. Nós vamos fazer a mesma coisa do faturamento. Igual se, vou aqui, ó, no O3, for igual a vazio, não tiver valor, ponto e vírgula, eu quero que continue vazio. Caso contrário, eu quero que a minha apareça o faturamento. E fecho a função. Então, ele me apareceu o faturamento. Aí eu venho aqui e arrasto. Prontinho. Aí eu vou formatar isso aqui como moeda. Prontinho. Já temos aqui. E aqui eu vou deixar em negrito. Certo? E vou colocar uma... Aqui eu vou fazer a mesma coisa, para deixar bem parecido com a tabela. Deixar negrito e vou colocar um sombreamento aqui do azul. Aqui, ó. Aí fica legal. E aqui a mesma coisa. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então nós temos aqui. Então o gráfico... E outra coisa que ele não vai aceitar, pessoal, o gráfico mapas Coropletic. Eu vou desabilitar esse total aqui também. Mesmo eu fazendo o gráfico por aqui, ele não vai aparecer nada. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu clico aqui. Não, clico aqui não, pessoal, perdão. Clico aqui e vou análise em design, né? E aqui, ó, totais gerais, desabilitar totais gerais desabilitado, ó, para linhas e colunas. Esse aqui, ó. Tirei, prontinho. E aqui, pessoal, no campo filtro dos estados, eu vou colocar aqui, ó, mais opções de classificação crescente por estado. Não, estado não, faturamento. Faturamento crescente. Ok? Prontinho. Então, por que a gente tem que classificar por faturamento de ordem crescente? O menor valor, ele vai ser o quê? O menor intensidade da cor. E o maior valor, que está em São Paulo, vai ter a cor mais intensa. Então, praticamente aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar isso aqui e vou tirar a mescla e vou mesclar novamente. Então, praticamente, nós temos já pronto aqui a nossa tabela dinâmica e utilizamos o recurso aqui para fazer esse gráfico, porque ele não deixa fazer pela tabela dinâmica. Prontinho, mais uma tabela criada. Aqui na coluna R eu vou ajustar para 3. Pronto. Então, próxima tabela. Nós vamos fazer faturamento por método de aplicação. Então, vamos colocar aqui faturamento, método. Método. E vou mesclar. Clico aqui, pincel e já formato. Então, clico aqui agora, inserir, tabela dinâmica, modelo de dados, ok. Então, nós vamos pegar a tabela dimensão de método, tá aqui, vou jogar para cá. E vamos buscar agora F vendas, faturamento e prontinho. Já fizemos aqui e vamos, opa, tiro aqui porque ele só criou 2 colunas, eu quero 2 colunas apenas. E essa aqui eu posso excluir.
Pronto. O que nós iremos fazer agora? Análise tabela dinâmica, faturamento, método, renomeamos, opções de tabela dinâmica, aqui ó, e vamos tirar o ajuste. Desabilitei. Vamos ver se eu fiz isso para o estado. Novamente, opções, não desabilitei, ó. Pronto. Então, criamos aqui. O que nós vamos fazer agora? Clico e vou opções de classificação, ordem decrescente, e eu quero por faturamento, do maior para o menor. Prontinho. Classificado do maior para o menor. Então, o método de assentamento for maior, projeção segundo, vibração terceiro, pintura o quarto e quinto vertido. Prontinho. Coluna U. Eu vou ajustar para 3 a largura e vamos inserir outra tabela dinâmica. Qual vai ser o nome? Top 5 clientes. O top 5 clientes com melhor representatividade de faturamento. Então, pessoal, essa questão aqui, na videoaula número 2, eu expliquei. Nós criamos uma medida DAX, que ela já utilizando a função calculate com outras funções que vão auxiliar criar essa função. Para, na hora que eu inserir a medida, ele já me dá os 5 clientes de uma vez só. Tá? Eu tenho a opção de fazer de uma forma tradicional com a tabela dinâmica e criar uma medida DAX. Então, eu vou apresentar para vocês as duas condições. Tá? Então, vamos lá. Então, aqui eu vou clicar no pincelzinho aqui em aplicação e já vou formatar. Então, vamos lá. Inserir. Então, a primeira etapa eu vou fazer por o método tradicional tabela dinâmica. Inserir tabela dinâmica, modelo de dados. Ok. Então, nós vamos pegar aqui cliente e arrasto. Temos nossos clientes. E vou pegar o nosso medida faturamento. Faturamento total. Prontinho, tá aqui. Então, beleza. Eu não utilizei a medida top 5 clientes. Então, o que eu vou fazer agora? Eu quero os 5 top clientes. Então, eu vou clicar aqui. Filtro de valores. Essa opção que eu vou utilizar. Para mim, elencar os 5 tops clientes. Vou aqui ó, na opção aqui, ó, 10 primeiros. Então, esse já é o padrão do Excel. Clico, ele vai me aparecer aqui. Ó. Só que eu não quero 10, eu quero 5. Os 5, aqui eu não mexo. Também não mexo. E aqui ó, eu tenho a opção. Eu quero por custo, eu quero por lucro, eu quero por margem? Não, eu quero por faturamento. E dou um OK. Ele já me filtrou os 5 top clientes. Esse é o método tradicional pela tabela dinâmica. Ele te dá essa condição de você fazer esse filtro. Elencar os 5 tops. Tá? Beleza. Ó. Certinho. Ó, o cliente APNS, CBTA e assim vai. Ok? Então, eu vou deixar essa tabela dinâmica aqui. Não vou renomear ela. Vou fazer agora aqui. Ó. Na coluna X eu vou deixar 3. E vou fazer uma coisa, clico aqui e vamos lá. Inserir tabela dinâmica, modelo de dados. Ok. Vou utilizar aqui, ó, de cliente. Cadê ele? De cliente. Essa aqui eu utilizo, não tem como. Jogo de cliente. Então ele já elencou todos os clientes da empresa. Agora eu vou na F vendas. Então aqui, ó, criamos a medida top 5 clientes. Na hora que eu jogar aqui e arrastar, ó, ele já classificou. Então eu não vou precisar filtrar ele automaticamente com a função calculate, com as outras funções que dá condições de a gente fazer esse filtro, ou seja, elencar os 5 top clientes. Olha a diferença. Então vocês têm como analisar as duas condições. O método tradicional, ele vai demorar um pouco. Você consegue fazer sem problema nenhum. Só que a medida DAX, eu selecionei
a de cliente mais a medida, ele já faz esse trabalho, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar nessas colunas aqui e vou deixar somente com a medida DAX. Então, para efeito didático, vocês já conhecem as duas formas. Então, o que eu vou fazer agora aqui? Vou clicar, botão direito, opções de tabela, tiro o ajuste e aqui em cima, pessoal, já vou renomear. Top 5 clientes. Ok, prontinho. Agora nós vamos fazer a mesma coisa, largura 3, e vamos inserir o top 5 estados. Dá um Enter, top 5 estados. Esse também nós criamos a medida, top 5 estados. Então, tranquilo. Então, vamos lá. Só para poder fixar o aprendizado, pessoal. Vou fazer das duas formas também aqui. Então, vamos lá. Inserir tabela dinâmica, modelo de dados. Ok. Então, vamos lá. De estado, arrastei para linhas e vou em faturamento. Medida, perfeito. Só que antes disso, pessoal, de a gente continuar aqui, ó, no top 5 cliente, eu vou renomear isso aqui. Estados. Não, estado clientes. Clientes. Pronto. Aí sim. Eu posso também fazer um ajuste aqui. Ó. Pronto. E aqui nós vamos fazer aqui, ó, estados. Estados. Prontinho. Dou um ajuste aqui. Aqui, beleza. Então, tranquilo. Então, o restante que eu não vou nomear nada, porque nós vamos fazer aqui, vou manter a tabela dinâmica com a medida DAX. Então, o que nós iremos fazer aqui? Já tenho todos os estados e os faturamentos. Então, eu vou clicar aqui com o botão do filtro, vou em filtrar valores e nos 10 primeiros, a última opção, vou colocar os 5. Eu posso colocar os 3 top e assim, no máximo 10. Então, o padrão é 10, eu vou deixar 5 por faturamento. Perfeito. Aí eu venho novamente em filtro, opções de classificação decrescente por faturamento. Prontinho. Ele já elencou os 5 top estados por faturamento. Esse é o método tradicional Excel por tabela dinâmica. Então, clico aqui, largura da coluna, 3. Prontinho. Então, vou ficar a mesma coisa aqui, top 5 estados. Então, vamos lá. Inserir tabela, modelo de dados, ok. Vou pegar os estados aqui e arrasto para a linha. Agora nós vamos de vendas. Vamos pegar o que? Top 5 estados. Olha lá, na hora que jogou a magiquinha, feita. Já classifica tudo por estados. Os 5 tops. Aí eu venho aqui. A única coisa que a gente precisa fazer aqui, pessoal, é só classificar, que faltou. Então aqui, ó, ordem decrescente por... Opa! Top 5 estados. Isso mesmo, top 5 estados. Lá. E aqui é a mesma coisa pelo cliente. Top 5 clientes. Mais opções, faltou esse aqui. Classificar de Z a A por top 5 clientes. Que é decrescente. Pronto, do maior para o menor. Prontinho. Então, aqui nós temos por medida DAX, aqui o método tradicional. Então, o método tradicional não quero. Mas se vocês avaliarem aqui, ó, tá igualzinho. Ó. Prontinho. E os mesmos estados e os mesmos valores. Então, aqui, essa opção eu excluo e permanecer. Aqui eu vou mudar para estados. Estados. Prontinho. E por faturamento. Aqui eu dou um ajustar aqui. E vamos fazer o quê? Opções. Tirar o ajuste e vamos renomear aqui. Top 5 estados. Opa, estados. Sobe um pouquinho e ok. Top 5 estados. Então, praticamente, pessoal, nós criamos, estruturamos toda a nossa planilha auxiliar.
a nossa planilha de apoio. Então, aqui está tudo que nós precisamos inserir na tela do nosso relatório, ou seja, do nosso dashboard. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos fazer uma conferência, se a gente não esqueceu de renomear nada, ó. Faturamento total, custo total, tá certo? Margem lucro, projeto vendas, ranking, ó, aqui, vendedores, faltou um S. Vamos para aplicação percentual, ok. Faturamento estado, faturamento método, top 5 clientes e top 5 estados. Então, todas as nossas tabelas renomeadas, mais uma vez salva. E a nossa planilha de apoio está concluída, pessoal. Agora, a próxima etapa é o quê? Nós partimos para o desenvolvimento da tela. Mas antes de nós partirmos para o desenvolvimento da tela, o que nós iremos fazer? Eu vou criar uma outra planilha, que é onde nós vamos criar a condição de imagem interativa. Por que imagem interativa, pessoal? Nós não criamos uma tabela dinâmica aqui, ó, ranking vendedores, onde eu delimitei com a borda. Então, na hora que nós selecionarmos o período que nós queremos analisar na tela, ele já vai classificar os vendedores, os top 3 vendedores com maior resultado em faturamento. Então, vai aparecer a imagem desses 4 vendedores, tá? E mais na tela ele vai aparecer o quê? Os 3 tops, tá ok? Então, medalha de ouro, número 1, medalha de prata, segundo lugar, medalha de bronze e o terceiro lugar, com seus resultados, tá ok? Então, nós vamos criar essa planilha, né, para fazer toda a estruturação para aparecer as imagens dinâmicas na tela do relatório. E, por fim, nós vamos criar a tela do relatório utilizando a planilha de apoio. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, a terceira videoaula de hoje, chegamos ao fim, tá? Totalmente estruturada. Vou salvar, vou minimizar o Excel e espero que vocês tenham gostado. Dúvidas? Deixem comentários, que na medida do possível eu estarei respondendo. E só para lembrar, na partir da videoaula número 2, eu deixei disponível para vocês o link da base de dados, para vocês, desde a videoaula número 1, fazer o passo a passo e conseguir desenvolver esse projeto, tá ok? Não esqueçam de dar um like e se inscrever no meu canal, que vocês vão estar ajudando o canal do Anderson a prosperar. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço a todos.